Oi, gente. Tô aqui fazendo esse vídeo hoje, sábado de noite, porque é o horáriozinho que eu tive, né? E eu tô desde sexta-feira, desde quinta, eu acho, pra fazer esse vídeo. Comecei a anotar um monte de coisa importante pra falar sobre concurso e motivação. E aí anotei algumas coisas pra falar com vocês. No último nosso encontro eu falei pra vocês colocarem metas, né? Metas de longo prazo, o que vocês querem, onde vocês querem estar em 5 anos. Espero que vocês tenham feito isso, tenham feito essa anotação e começado a visualizar já e trabalhar para chegar onde vocês querem. Eu achei bem interessante uma... Ai, como é que é? Não é uma... Eu acho que é meio uma parábola, enfim, que eu resolvi compartilhar com vocês. É a Árvore dos Desejos. Talvez alguém já conheça, né? Um cara estava perdido no meio do deserto e aí ele encontrou uma árvore. E ali dizia que era a árvore dos desejos, que tudo que ele pensasse, na mesma hora ia acontecer. Então era só ele pensar que ia acontecer. Ele disse, será que isso é verdade? Eu tô com fome, eu quero comida. E na mesma hora apareceu comida. Daqui um pouco ele disse, eu tô com sede. Na mesma hora apareceu muita água, da mais cristalina. Daí ele pensou, mas isso não pode ser verdade. Tudo que eu penso acontece. No mínimo tem demônios aqui que estão, né, fazendo isso para me iludir. E nisso apareceram demônios, né? E ele disse, será que eu vou morrer desses demônios? Os demônios vão me pegar. E ele morreu, né? Ele morreu assassinado pelos demônios. Então, o que isso quer dizer, né, no final das contas? Que tudo que a gente pensa, que mais ou menos que eu já tinha falado para vocês, tudo que a gente pensa, que a gente joga para o universo, se realiza. Então, assim como eu penso coisas boas, as coisas boas vão se realizar. Assim como eu penso coisas ruins, as coisas ruins vão se materializar. Eu tava, enfim, numa outra situação, né? Eu querendo viajar agora nas férias e meu marido, não, você tá louca, a gente não tem grana, não sei o quê. Não sei o quê, tá tudo muito caro, dólar altíssimo. Nem pensar em a gente viajar nessas férias. E eu pensando, eu quero viajar. E eu vou jogar pro universo isso. Eu quero viajar e eu vou conseguir viajar. Alguma coisa boa vai acontecer, né? Algum dinheiro vai vir, enfim. Alguma coisa vai acontecer. O fato é que eu já me vejo viajando, né? E de fato, consegui uma mega promoção de uma passagem e tal. E aí ele me disse, não, vamos fazer na hora, fantástica essa promoção e tal, e tal. Então é aquilo que eu digo pra vocês, quando a gente quer as coisas, tudo parece que não vai dar. Mas a gente tem que jogar pro universo e a gente tem que pensar que a gente vai conseguir. E assim como o concurso. Eu tô estudando, ontem mesmo eu estava estudando e pensando, nossa, daqui a um tempo eu vou ser juíza, que maravilha, que felicidade. Já imaginando o dia da minha posse. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou estudando, eu paro e penso e já fico tendo as minhas visualizações mentais, sabe? Então, isso é muito interessante. Eu espero, né? Eu já tenho certeza que um dia eu vou fazer esses vídeos quando eu chegar lá, né? Vou continuar fazendo esses vídeos para dizer para vocês, olha, tanto a gente pensa, corre atrás que dá certo, né? Tem que ter tudo planejamento. Então, assim como eu tô falando de pensamento positivo para vocês, eu vou falar de planejamento. Eu me planejei, né, para 2 anos, basicamente, 2 anos de estudo, considerando que eu já tinha estudado anteriormente. Então, 2 anos de um estudo bem intensivo, né? Dividido esses 2 anos a cada 6 meses é um método de estudo diferente. Então, isso vai muito do concurso que você quer, né? Enfim, de como você vai estudar e tal. O importante é se manter focado e motivado, né? E como a gente se mantém focado e motivado? Tendo objetivos, tendo determinação, assim, olha, eu quero chegar lá. Se eu quero chegar lá, não posso desistir, né? Então, sempre pensando isso. Por exemplo, o que eu fiz?
Eu desinstalei do meu celular o Facebook, WhatsApp, grupos que não são essenciais, eu saí, né? Ou inativei. Quando eu estudo, eu deixo o celular, não deixo o celular do meu lado, procuro não deixar, né? Do meu lado, às vezes eu deixo. Mas procuro não deixar do meu lado, deixo na bolsa, porque se eu não tô vendo, nem lembro. Agora, se eu vejo, olho pro lado, vejo, já tem que dar uma olhadinha. E isso a gente perde muito tempo. Então, rede social, se você puder sair, desinstalei do celular, eu acabo nem entrando. Primeiro eu tinha saído até do Facebook, no final das contas até acabei entrando de volta, mas não tenho, nem entro, nem costumo publicar nada, porque eu tirei do celular o aplicativo, né? Então procure ver coisas assim que possam te dispersar. A rede social é uma coisa que, nossa, dispersa demais, dispersa muito mesmo. Eu falo por experiência própria, eu ficava muito dispersa, né? E custei até engrenar nos estudos por conta disso. Então eu fiz a anotação de algumas coisinhas aqui, que é essa questão das redes sociais, do celular longe, colocar despertador para as coisas, né? Colocar assim, a cada 1h30 você coloca o despertador para você levantar, parar uns 20 minutos. Isso não sou eu só que estou dizendo, tá? Eu fiz vários cursos e orientações mesmo. O cérebro, toda a energia que a gente estuda fica aqui atrás da cabeça, bem aqui assim, ó, aqui no córtex. Fica tudo aqui armazenado. Eu tomo um floral chamado Concentração, do Joel Aleixo, que ele limpa, tá? Ele faz limpar essa energia aí. Acontecia de eu ficar com muita dor de cabeça, ficava com uma dor de cabeça, uma pressão, não era nem uma dor, era uma pressão, como se minha cabeça estivesse pressionada, depois de estudar muito. E com o floral isso ajudou muito. Libera, tá? Libera, limpa, oxigena. Então, o ideal é que você estude 1h30, pare 20 minutos, 15, 20 minutos, dá uma meditada, dá uma parada, senta, fecha os olhos, respira fundo, faz uma meditação orientada. Hoje à tarde eu fiz para descansar, fiz uma meditação orientada, tem meditação orientada no YouTube, fechei os olhos, botei o fone, eu dormi, relaxei muito. Foi assim, coisa de meia hora, mas que valeu para mim uma dormida de umas 3 horas, eu acho. Então, vale muito a pena esse tipo de coisa, tá? Todos os dias também, leia aquilo que eu falei pra vocês. Leia os objetivos, focar os objetivos, até grudar eles no local de estudo, tá? Isso é importante também. Colocar fotos dos lugares que vocês querem visitar, né? Porque isso ajuda a motivar todos os dias, tá? Outra coisa que é importante também, a questão dos exercícios. Às vezes a gente tá errando muito exercício, eu falei com algumas pessoas assim, às vezes a pessoa começa a errar muito o exercício e começa, eu só tô errando, e começa a se desmotivar. Mas aí é que tá, na hora de fazer o exercício que é a hora de errar, porque errando que a gente aprende. Então não fiquem desmotivados pelo fato de começarem a errar muitos exercícios. No início você vai errar muitos exercícios. E outra coisa que eu já fiz, né, por mais que eu já tenha feito bastante exercício, tem horas que eu começo a errar. E eu começo a errar e começo a me... Por que eu tô errando? Falta de atenção, já tô cansada, quero fazer de qualquer jeito e não adianta, tá? Então, o ideal, tá cansado, para, dá uma oxigenada, toma uma água, faz um lanche, dá uma respirada e volta. Você vai ver que é bem melhor, toma um café, você vai ficar bem melhor, tá? Com relação aos exercícios, na hora de fazer os exercícios, eu, por exemplo, fiz o anual do que concursos. Eu gosto do que concursos, questões de concurso, né? Eu faço as questões de lá. Então, seleciono uma banca, né? Provavelmente a banca do meu concurso, ou eu faço CESP, eu costumo fazer CESP, porque eu acho uma banca, como tem muitas de certo ou errado, isso ajuda muito no início, pra gente pegar ritmo, pegar quantidade. Agora, por exemplo, eu fiz, eu acho que umas 5.000 de certo ou errado. Eu tô na primeira leva de matérias. E aí eu parei porque eu vi que já não tava rendendo
as de certo e errado já estava massacrando, assim, eu já tinha visto meio que tudo e aí estava se repetindo muito. Vocês vão ver isso quando fazem exercício, que os exercícios se repetem horrores, por isso é que mandam fazer exercício, né? Porque nada mais é a prova do que aquela repetição de exercício que você já treinou durante todos aqueles meses estudando. Então, eu faço os exercícios, agora eu comecei a fazer os de múltipla escolha. Então, você vai ver que a tua quantidade, digamos, eu fazia 600 exercícios por dia, hoje eu tô fazendo 300, 250, né? Porque, claro, o ritmo diminui, porque cada assertivo você tem que ler 4, 5 assertivas numa questão. E aí isso demora, né? Mas o aprendizado é tão bom quanto as de certo ou errado. Então, se você já tem uma banca e um concurso em mente, você sabe qual é, faça só os exercícios daquela banca, porque você precisa conhecer a banca. E você, no dia da prova, você não está concorrendo com os 50 mil lá que estão inscritos. Primeiro, que é 2, 3% que estudam, tá? Segundo, você concorre com a banca, você não concorre com os outros candidatos. Então, eu nunca olho em concurso quantidade de candidatos por vaga. Eu só olho assim, tem X vagas, ok, uma dessas é minha, ponto. Né? Agora, eu não olho candidatos. Tipo, do TRE, na minha vaga, tinha 10 mil, pensar. Eu acho que era 10 mil por vaga, uma coisa assim. Não era. 3 mil e pouco por vaga. Eram 40 e poucos mil inscritos, era 9 vagas, era 3 mil e pouco por vaga. Caiu muito porque no dia do concurso, do meu concurso, era o TJ do Distrito Federal. Então, muita gente que descia para fazer Rio Grande do Sul já não desceu porque ficou no DF, né? Então, esse concurso até teve menos inscritos do que deveria, esse do Rio Grande do Sul. E as duas provas, dois concursos grandes, e eu lamentei até na época, porque eu queria fazer o TJ de lá, e foi no mesmo dia as provas, tá? Então, dividir por matéria e por banca. Quando você tem muitas matérias para estudar, você tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, concurso TRE, eu estudei todas ao mesmo tempo, porque eu tinha pouco tempo. Agora eu estou estudando, é um estudo de médio e longo prazo. Então, eu estou estudando 4 matérias por vez, tá? E daí, dessas 4 matérias, eu divido, pego todos os assuntos dessa matéria e escolho uma banca específica, tá? E que mais? Dicas para revisão. E daí divido por matéria e faço um filtro. Por exemplo, assim, eu tenho 30 dias para estudar para o concurso X. Daí eu fiz o filtro lá de questões, deu 10 mil questões. Daí eu vou olhar no calendário quantos dias desses 30 eu vou estudar efetivamente. Tem no meio desses 30 dias tem um aniversário, tem não sei o que, sábado e domingo eu não estudo. Então você vai dividir essa quantidade de questões que você selecionou pelos dias que efetivamente você vai estudar. Vai dar, sei lá, 400 questões por dia. É isso que você tem que fazer, tá? Se eventualmente você conseguir estudar em outros dias que você não marcou, é legal. Eu, por exemplo, eu só marco dias úteis de estudo, porque sábado e domingo eu tô em casa, eu tenho filho, eu tenho marido, tenho casa para cuidar, então dificilmente eu consigo estudar no final de semana. Eu até poderia agora, por exemplo, estudar, mas assim, eu tô cansada do dia todo, então 8 da noite normalmente eu tô liberada, mas eu vou fazer outras coisas, vou jantar e tal, quando eu vejo é 10 horas, né? Então eu estudo de manhã, basicamente de manhã, né? Antes de trabalhar, acordo cedinho, às 6 da manhã, eu vou até umas 11, então eu consigo ler as minhas 5 horas por dia, né? Então, é mais ou menos isso. Você vai dividir aí quantas questões você tem que fazer, considerando a quantidade de dias que você tem para estudar. Se você está como eu, estudando para nenhum concurso específico, então você vai fazer o teu estudo. Por exemplo, eu me determinei que cada bloco de matéria eu vou fazer em 2 meses, tá? Então, o meu primeiro bloco deu 21 mil questões. Eu estabeleci 2 meses para fazer.
Passou um mês, eu fiz, acho que 8.000 questões, mais ou menos. Eu não consegui chegar nos 10.000. Mas eu dei como eu vou fazer agora um concurso em Minas Gerais, eu dei uma recalchutada, assim, uma reorganizada na banca, né? Incluí outra banca desse concurso de Minas, além da CESP, para ir estudando. Por exemplo, processo civil que mudou o código, eu estudo todas as questões, porque daí eu estudo todas, não separo por banca, porque realmente tem pouca coisa. Porque mudou o código, tem acho que umas 1.900 questões de processo civil. É pouco. Isso normalmente daria por uma banca, mas como mudou o código, eu faço todas de processo civil. Conhecer a banca. Não conhecer a banca, você vai ver que tem questões que as respostas são até imorais, sabe? Que só pela aquela questão do homem médio, tipo, o homem médio, só entender um pouco do que é moralidade, do que é probidade administrativa, por exemplo, você já acerta a questão, porque tem umas respostas absurdas, né? Que a gente, analisando com um pouquinho mais de cuidado, a gente verifica. Tem palavras, por exemplo, a CESP adora o tal do prescindir, né? O prescindir é o dispensar, né? E eles adoram o não prescinde, né? Então, assim, analisar muito bem a incorreta, não a correta, né? Então, analisar muito o que está escrito. Outra coisa, o ilícita do lícita, é só um ir na frente de diferença. Isso também me pega às vezes, mas eu redobro a atenção na prova, né? É bom a gente fazer questões porque a gente pega muitos pega-ratão. A gente se dá conta que tem muito pega-ratão. Quem não faz exercício demora muito para passar em concurso, tá? Nem que a pessoa seja uma sumidade de inteligência. É muito difícil se você não testa, se você não treina. O que você tem no dia da prova? Questões. Se você não treinou isso antes, é muito difícil você acertar. É muito difícil de primeira você passar, tá? Então, assim, façam questões, façam exercícios. Do TRE eu dizia, mas só vou estudar por isso, daí eu começava a ler alguma coisa. Daí eu dizia, mas não tá rendendo a leitura. Vídeo aula não tá rendendo. Eu ia pra questão. Na questão eu aprendia mais, porque tem os comentários, nos comentários tem jurisprudência, tem mnemônicos excelentes nos comentários dos colegas. Tem que filtrar, né? Mas assim, tendo o mínimo de aptidão ali, a gente começa a entender quais as pessoas que sempre são as mesmas que comentam. Você vai ver quem é que comenta bem, já vai direto pro comentário do fulano, que esse aí faz bons comentários, e aí você consegue pegar coisas boas. Eu até copiava no Word, eu deixava assim a página do Word aberta e eu copiava coisas interessantes dos comentários para o Word, depois eu imprimia como forma de estudar. Isso também é bem bom. Que ali tu já tá com o mnemônico pronto e você só copia lá e depois você estuda, tá? Então isso aí é bem interessante também. Eu pego muitas questões assim, ó, que, poxa, mas aqui parece que tem duas certas, mas sempre tem uma mais certa. Isso é batata, né? A CESP tem muito disso. Às vezes tu olha, tá, mas tem duas certas. Mas não, é uma coisinha, é uma palavrinha, é uma vírgula que deixa a questão errada. Então, notar muito isso. A questão da interpretação mesmo, isso aí faz muita diferença, tá? Se colocar metas diárias, isso eu já falei também, né? Dividir o que você quer e tal. Eu me coloco muito essas metas e eu posso estar cansada, mas eu tento cumprir a meta, né? Então, e o pouco que eu faço assim no final de semana, que eu dou uma adiantada, que eu não conto que vai estudar no final de semana, mas eu dou uma adiantada, daí já diminui um pouco a minha meta durante a semana, mas eu ainda assim procuro manter, porque tem situações que às vezes está indo no médico e tal, eu não consigo estudar de manhã, pode acontecer, o dia que a babá da minha filha não veio, né, já me prejudica, eu não consigo me dedicar tanto às questões, não consigo, tenho que me dividir entre eu e meu marido, a gente com atenção com ela, às vezes ela só quer a mãe, então tem tudo isso, tem situações que eu tenho que me colocar, sempre trabalhar, parece que eu tô devendo, entendeu?
Então, eu sempre procuro, assim, pode acontecer alguma coisa ali na frente, então eu já vou me antecipar. Hoje eu tô com um tempinho, então vou fazer mais questões. Tô com ritmo, então vou fazer mais questões do que eu teria condições de fazer, né? Então, se você consegue ter mais tempo e tal, te coloca metas mais fortes, mas te coloca metas possíveis de serem alcançadas. Não adianta te colocar, eu vou fazer 1000 questões por dia, não consegue, tá? Então, começa com uma meta pequena, vou fazer 50 questões por dia, 100 questões por dia. E aí, dependendo, claro, do tempo que você tiver. Mas te coloca uma meta e cumpre aquilo. Na outra semana você aumenta 10%. E assim você vai, entendeu? Uma coisa que eu li quando eu tava até, aquela coisa, voltar a estudar, começar do zero, sabe aquela coisa assim? Tô um tempo parado, vou começar do zero. Daí eu vi uma coisa bem interessante. Você faz 10 questões hoje. Amanhã você faz mais 10. Daí depois você faz 30 e assim você vai. No final de um mês você fez 3.000 questões. No final de 2 meses você fez 6.000 questões. No final de um ano você fez 60.000 questões. Entendeu? Então, tem aquela ideia assim, ó, um dia após o outro. Eu falava isso pro pessoal que eu ajudava também, que eu treinava. Devagar e sempre. A ideia é essa, tá? Não precisa também ser devagar se você, né? Mas só para entender, né? Devagar e sempre assim, hoje eu só vou fazer 100 questões, então não vou fazer. Vou deixar. Faça 10 que seja, mas faça. Tenha contato com a matéria diariamente. Tá um tempinho, olha, o tempo que você vai no banheiro, você faz 10, 15 questões, sabe? Então, assim, na hora do teu almoço, pega meia hora, almoça meia hora e outra meia hora, faz as tuas questões. No trajeto do ônibus para ir para casa, faça questões, leia uma lei, né? Comece a marcar. Então, tem assim, tem matérias, por exemplo, eleitoral, eu estudei de cabo a rabo lendo, né? Porque como tinha mudado a legislação, as questões estavam muito desatualizadas. Então, eu tive que estudar muito pelas resoluções e pela lei. Mas como a lei ela puxa para a resolução para a lei se conecta à matéria, foi fácil, porque aí eu li uma coisa, mas eu li isso em tal lei, e aí remetia para outra, e assim a gente faz tipo um círculo, assim, né? E consegue fazer com que tu aprenda sabendo, fazendo tudo, assim, lendo e entendendo a matéria como um todo, tá? Então, tem matérias que há necessidade, sim, de leitura, tipo também código de ética, esse tipo de coisa, não tem questão, tá? Estuda por poucos, como eu falei, né? Se tu tem poucos meses e tal, ou muitos meses, te organiza, né? Te planeja, coloca no papel o teu horário, faz um planejamento certo, focado. O horário é muito importante, disciplina é muito importante. Mesmo para aquele que é indisciplinado, marca ali, não custa parar e fazer um horário, tá? Concurso é meta de médio e longo prazo. Não adianta querer estudar hoje e passar amanhã, tá? Não é assim. As coisas vão devagar, mas tenha persistência, tá? Eu acho que o importante é persistência. Dá para passar em 3 meses? Dá. Dependendo do concurso, dá. Eu sou prova viva disso, tá? Dá para passar sim. É bom você ter uma vivência anterior, enfim, ou ter muita determinação, né? Como eu falei para vocês também, um passo de cada vez. Em 365 dias tu já vai ter feito bastante coisa. Então, assim, devagar e sempre. Isso é muito importante, tá? A leitura de lei é importante. Se tem questão a tua matéria, faça questões primeiro. Deixa a leitura para uma segunda etapa. Poucos concursos. Outra coisa interessante. A gente está numa época de poucos concursos. Por exemplo, o Tribunal Eleitoral não está tendo nada porque tá todas as nomeações barradas. Tá? Então, provavelmente, o Tribunal Eleitoral vai ter talvez ano que vem ou 2020. Então, esse é o momento de estudar. Agora vai ter Polícia Federal e tal. Só que eu digo, esse é o momento de estudar porque as pessoas não estão muito... As pessoas normalmente elas se focam quando sai o edital.
né? E aí, se você já começa a estudar antes, você tá na frente desse povo. Então, assim, comece a estudar para ontem, sabe? Comece a estudar. Separa, olha, constitucional administrativo, hoje em dia, tá? Constitucional administrativo, tributário, civil, processo civil, penal e processo penal caem em 90% dos concursos, tá? Então comece a estudar para essas matérias. Selecione uma banca ali que você queira, que tem mais afinidade, que você acha que tem, que faz concursos que tem, né, mais parecidos com o que você quer seguir. E comece a fazer exercícios, sem pressão, mas todos os dias faz, sabe? Ou faça como eu, que estabeleci uma meta de tantas matérias, 4 matérias a cada 2 meses. Então, em 6 meses, eu vou ficar só em questões, depois eu vou passar para leitura de lei, leitura de Constituição. Na verdade, Constituição eu estou lendo já, né? Alguma coisinha também de 866. E assim, vou lendo algumas coisas também, concomitantes, como dá. Mas o meu foco é questões nesses 6 primeiros meses, para dar um, sabe, dar um gás. Depois eu começo um outro tipo de estudo, tá? Não, nunca deixando de fazer questão, mas as questões hoje correspondem a 95% do meu estudo. Daqui a 6 meses, as questões vão corresponder a 40, 30% do meu estudo, né? Porque daí eu vou focar em outras coisas, lei informativo, jurisprudência. Eu vou aperfeiçoando, né? Ler as questões até o fim quando tá fazendo o exercício, tá? Outra coisa que eu notei também é o fazer. Às vezes eu olho até a primeira vírgula, tá errado, nem vou continuar olhando. Mas depois tem a vírgula e aí tem a exceção depois. E aquela é a questão certa. Então, assim, leia a questão até o final, tá? Não leia um pedaço da questão, já tá errado. Né? Leia até o final a questão. Isso também é uma dica bem importante. Isso tudo que eu tô falando para vocês é porque eu testei e eu vi que é assim, tá? Então, tô dando dicas que efetivamente são importantes. Basicamente, questões. Façam exercícios massivamente, tá? Erraram. Termina toda aquela leva, digamos, vou fazer 50 de condicional por dia. Terminou os 50, tem uma abinha ali no questões de concurso e nos outros deve ter também das erradas. Depois que você fez, tá, errei 10, vou fazer as erradas. Errei de novo, refaz. Você nunca vira o dia sem refazer todas as erradas que você fez no dia, tá? Eu prefiro então estudar, eu fazendo, dividir por 4 matérias, tenho que fazer 300 questões. Errei das 300, que são 4 matérias, eu errei 80. Então, eu vou refazer essas 80. Eu prefiro nunca partir por uma segunda matéria sem ter zerado as erradas daquela que eu estava, tá? Para não ter que voltar. Eu já estou naquela matéria, naquele assunto. E o que dizem, né? Para a gente fixar uma matéria, a gente é pela repetição, ou pela emoção ou pela repetição. Então, por que a gente fixa? E é uma coisa tão incrível que você vai aprender sem se dar conta que você está aprendendo. Daqui a pouco você diz, mas essa aqui eu já li alguma coisa disso. E daí você, tá, essa aqui não é, eu tenho a impressão que não é. E o teu subconsciente, ele guarda as coisas. Então, ele vai saber que não é e vai já descartar aquela questão. Tá? Por mais que você não tenha aquela certeza absoluta, mas algo te diz ali que você já passou por aquilo. E isso se repete muito, tá, gente? Então, o que eu digo para vocês, foco, determinação, planejamento de estudo, façam planejamento. Se tiverem dúvidas, me mandem e-mail, a gente pode conversar, posso ajudar vocês a fazer um horário. Me diga, tenho tantas horas por dia, como é que eu posso dividir essas horas, quanto estudar, quantas horas por cada matéria. Isso é muito pessoal, porque tem gente que tem muita dificuldade em matéria X, Y, Z. Administrativo e condicional é o que mais tem de questões, tanto é que assim, eu dividi as minhas questões agora para agosto e setembro, vai dar metade das questões de junho e julho, né? Vai dar umas 10 mil das outras matérias juntas. Então, mas mesmo assim eu quero fazer, porque o ideal o que é? Sempre poder repetir. Depois que você faz essa leva, digamos, eu tinha das 20 mil, é repetir. Isso eu vou começar a repetir no ano que vem, as minhas levas, só que num nível mais devagar, porque eu vou inserir outro tipo de estudo junto,
né? Então, eu queria passar para vocês, o vídeo já tá bem longo, já tá meia hora de vídeo, mas é que eram várias dicas, várias informações que eu tinha anotado ao longo da semana, de situações que estudando ao longo da semana eu observei, tá? E por isso que eu queria passar para vocês o quanto antes, para ajudar, enfim, no que fosse preciso, até na organização de cada um, tá, gente? Então, boa semana. O que precisarem, me digam. O que precisarem também daqui um pouco de assuntos que queiram abordar, me mandem aí. Tá bom? Um abraço, fé, otimismo e a árvore dos desejos de vocês. Vamos colocar, vamos botar para fora tudo que a gente quer. Não fiquem falando, ai, que tristeza essa vida, ai, que raiva disso, que raiva daquilo. Não falem palavras ruins, não joguem palavras ruins para fora. Vamos se policiar, né? Vamos tentar falar só coisa boa, vamos evitar de falar dos outros, vamos falar só coisa boa, porque isso vai voltar pra gente, tá? Então, um abraço aí e a gente se fala. Beijo!